Olá, meu nome é Jéssica e eu vou contar para vocês um pouco da minha história artístico-cultural aqui na cidade. Desde criança, eu sempre fui muito envolvida com o esporte e com a arte. Eu sempre gostei de assistir, sempre quis fazer. E a primeira modalidade que eu comecei a praticar foi o karatê. O karatê, apesar dele ser um esporte, ele também é ofertado pelo município, né? Ele também é um projeto cultural. Então eu comecei a fazer as aulas entre 5 e 6 anos eu tinha mais ou menos. E foi muito bom pra mim, porque eu comecei a trabalhar a questão da disciplina, do comportamento, de respeitar o seu superior, porque eu sempre fui uma criança muito agitada. Eu sempre fui bem agitada. E o karatê acrescentou muito no meu repertório motor, porque nas aulas isso é muito cobrado, né? Essa questão dos ensinamentos, dos passos que a gente tem que seguir. Então, ele foi muito importante para o meu futuro lá na frente e depois vocês vão entender um pouquinho melhor por quê. Dentro do karatê, eu passei pela faixa branca, pela faixa amarela, pela faixa vermelha e devido ao que eu vou contar pra vocês depois, né? Eu não consegui mais estar participando igual eu participava antes. Então, nessas minhas indas e vindas pro karatê, eu acabei parando na faixa verde. Mesmo antes de começar a dançar, eu já era muito ligada à dança. E eu sempre prendia pro lado da dança, apesar de fazer karatê. Na época, passava a novela O Clone. Eu e minha mãe catava o lenço e ficava dançando na sala, as duas, assim. E isso marcou muito a minha infância, porque era algo que eu fazia junto com a minha mãe e a gente se divertia bastante. Depois disso, um dia eu tava em casa, na época eu tava com meu pai, e a gente escutava bastante rádio. E passou na rádio que a Casa da Cultura, pela Fundação Cultural, estaria oferecendo as aulas de dança, que é aulas gratuitas para a população. E eu fiquei louca, fiquei surtada, falei com os meus pais que eu queria participar. Né, minha mãe foi lá comigo, nós vimos como é que funcionava as aulas, a gente viu o que precisava para fazer a inscrição e tudo mais. E, como eu não parei de infernizar até eles me deixarem fazer, minha mãe deixou, porque era pertinho de casa, eu morava muito perto ali na época, eu estudava na Polo, então era tudo perto, era tudo muito caminho, e daí daria para alguém estar me levando e me buscando. E nisso eu comecei a fazer as aulas de dança. Na época quem dava as aulas era a professora Juliana. E ao longo do tempo vocês vão entender por que ela se tornou minha madrinha de dança. Dentro da Casa da Cultura foi a minha primeira vivência com dança. Foi onde eu conheci muitas pessoas, né, muitas amigas. Eu era muito novinha, eu tinha entre 8 e 9 anos. E a gente começou a trabalhar o jazz, o hip hop, músicas populares brasileiras. Então, a gente sempre pegava um tema, trabalhava esse tema. Então, isso foi agregando muito meu repertório motor. Foi onde eu comecei a trabalhar flexibilidade, onde eu comecei a trabalhar a rítmica. Foi onde eu tive a minha base para eu chegar onde eu tô hoje. Todo ano a gente fazia uma apresentação, e era muito bom apresentar, né? Porque daí o pai e a mãe via como que estava o meu rendimento, como que estava o meu desenvolvimento durante o ano, e a gente conseguia acompanhar essa evolução. Eu já estava, né, estudando na Polo, como eu falei pra vocês, e na Polo tinha fanfarra. Eu era louca pra participar da fanfarra. Todo 7 de setembro eu ia assistir e era aquela loucura. E daí um dia eu fui chamada pra participar como baliza. Então eu já tinha começado na Casa da Cultura e, né, já tinha uma certa experiência ali que eu estava adquirindo nas aulas e eu comecei a fazer a fanfarra, né? Eu era baliza e a gente fazia as apresentações de 7 de setembro, a gente participava de concursos. Então, dentro da fanfarra, já fui aprendendo algumas manobras, algumas piruetas, né? Porque tem os seus momentos ali de solo, os seus momentos de arco, fita, bem ginástica rítmica mesmo. E depois de um tempo, né, puxando para esse lado da ginástica rítmica e ainda fazia as aulas lá na Casa da Cultura, eu conheci, por uma amiga minha da fanfarra, as aulas de ginástica, que era lá no São Jorge na época. Fui lá, minha mãe me levou novamente, porque novamente eu fiquei infernizando que eu queria fazer as aulas de ginástica. Ela me levou lá, viu como que fazia. Era também um projeto do município, eu acredito que tem esse projeto até hoje.
e eu comecei a fazer as aulas de ginástica. As aulas de ginástica, elas são mais puxadas para o esporte, então são aulas visadas pela técnica, porque tem uma pontuação cada exercício, cada coreografia vale um grau de dificuldade. E eu comecei a me destacar na ginástica, né? E nós fomos para várias competições representar a cidade de Paranavaí. Eu lembro que eu até guardei um recorte de jornal na época que eu fui para uma competição e uma nota minha foi bem alta, assim, lógico, eu não cheguei a ganhar, porque tinham competidoras muito boas, mas dentre as notas daqui da região, a minha nota foi uma das melhores. Fazendo ginástica rítmica, a minha madrinha, né, ela conversou com uma outra professora que tinha uma escola privada, né, particular aqui na cidade, que era a Ballet Devan, e a Cristiane, dona da Ballet Devan, falou para ela marcar um horário comigo para eu ir lá fazer uma aula e concorrer, né, na verdade entrar pelo projeto, porque ainda tinha algumas vagas, que esse projeto de balé dela também era pelo município, e ela também dava algumas aulas particulares. Aí tinha algumas vagas, mas estava já no meio do ano, e normalmente para entrar lá no começo do ano, eu fui, fiz essa aula experimental, novamente minha mãe me levou lá. As aulas antigamente eram lá na escola de música. Eu fiz essa aula, eu não tinha técnica nenhuma, mas eu tinha uma certa postura, eu tinha um certo consciência corporal, eu pegava as coreografias com facilidade. Então, assim, dentre o que eu já sabia, eu me destaquei. E eu acabei entrando para participar desse projeto também. E depois, participando um tempo desse projeto, eu acabei entrando como bolsista para participar, né, das aulas particulares da mesma professora que trabalhava pelo município. Então, a minha madrinha já me proporcionou outras duas coisas, né? E daí eu comecei a fazer o balé clássico. E o balé clássico é uma evolução, né? Você só se forma depois de 18 anos, tem ali todo um ritual para você passar, todos os anos para você seguir, tem uma nota no final de cada ano, né? E eu fui fazendo o balé. Aí um dia, numa apresentação de ginástica, a minha madrinha novamente, junto com a dona do grupo Maria Tereza, né, que é a Maria Tereza, assisti uma apresentação minha, gostou bastante e também me deu uma bolsa dentro do grupo dela. Então eu tava fazendo balé clássico, comecei o jazz e o hip hop, e na época eu já tinha saído da Polo e eu estava estudando no Nobel. Então, nisso, dentro do Nobel, eu já saía da escola, ia, fazia um monte de aula e saía de lá querendo mais. Então, eu já estava super envolvida com a dança e eu já estava fazendo jazz, hip hop, o balé e na época eu acho que eu já tinha até parado de fazer ginástica rítmica. E dentro do Nobel, né, no ensino médio, tinha a noite cultural, que era apresentações artísticas, para ganhar nota e tudo mais. Então foi onde eu comecei a ter a minha vivência como, de certa forma, professora. Lógico que a gente montava as coreografias todo mundo junto, né? A gente criava um grupinho, ensaiava, desenvolvia um figurino e criava uma apresentação que era feita no teatro. Então, assim, todo ano eu participei. Foi muito legal, assim, porque eu dançava porque eu gostava, muitas meninas dançavam porque precisavam de nota, mas a gente conseguia fazer um trabalho bem legal, bem bacana. E eu já comecei a desenvolver algumas coreografias, ou até mesmo fazer colagem de outras coreografias, né? Porque eu não tinha técnica para criação de coreografia na época, então a gente fazia o que dava ali. Depois disso, no último ano do ensino médio, né, eu já comecei a dar algumas aulas de jazz. E eu falo assim que foi um presente para mim, porque dentro dessas aulas eu fiz amizades que eu tenho até hoje, né? A gente não tem contato direto, mas toda vez que a gente conversa é como se fosse ontem. Então, assim, eu aprendi muito com elas e elas aprenderam muito comigo, porque foi a minha primeira turma. Eu precisei de toda a base da pessoa que me contratou para poder criar as coreografias, porque eu não tinha essa coisa de criar a coreografia, eu tinha medo de mostrar as coreografias que eu criava.
E daí nisso entra a história que eu tive com o Festival de Dança de Paranavaí, né? Porque nesse meio tempo já estavam ocorrendo os festivais. Os primeiros festivais de Paranavaí que teve, inclusive eu participei de todos, até do primeiro, eu tava olhando ali nos meus certificados, e eu participei de todos os festivais de dança de Paranavaí que tiveram. Os primeiros eu participei, né, junto com as escolas que eu fazia aula, né, que era a Casa da Cultura, o balé, o jazz e hip hop. A gente tinha um festival de final de ano, onde a gente tinha um tema, uma história, e a gente mostrava para os pais o trabalho que a gente desenvolveu durante todo o ano. Então, era uma forma de mostrar o desenvolvimento dos alunos. E a gente pegava uma coreografia dessa apresentação e apresentava no Festival de Dança de Paranavaí. Depois de um tempo, eu senti a necessidade de levar um solo para o festival, né? Mas eu não tinha mostrado nunca nenhuma coreografia que eu criei, né? Eu desenvolvi, eu criei, eu coloquei na música, enfim. E um dia eu falei pra minha mãe, nossa, eu queria tanto montar uma coreografia com essa música. Minha mãe olhou pra mim e falou, se você criar uma coreografia com essa música, eu faço figurino e um cenário pra você. Aí eu falei, tem certeza? Aí eu fui, criei a coreografia. Eu lembro que minha mãe e meu pai assistia, me ajudava a corrigir. Não, esse passo não ficou legal. Não, isso aí ficou estranho. E eu criei essa coreografia e apresentei no Festival de Dança de Paranavaí. Foi uma coreografia que me marcou muito, porque foi um tema, foi uma história que eu criei, foi uma coreografia que eu desenvolvi sozinha. A minha mãe fez o figurino, fez o cenário, e depois da apresentação, eu tive muitas pessoas que chegaram até mim e me elogiaram. Pessoas que se emocionaram com a minha coreografia, com a minha história. E até hoje eu tenho essa foto de um momento da coreografia na capa do meu Facebook, porque foi uma coreografia que me marcou muito. Foi a primeira coreografia que eu expus ao público como minha montagem. Então foi algo que me deixou muito insegura, porque apesar de toda essa bagagem que eu já tinha desde criança, eu ainda não tinha bagagem como criadora de conteúdo, né? Eu ainda não tinha essa maturidade que eu tenho hoje para entender como que monta, como que, sabe, para dar contexto na coisa. Então foi um momento que me marcou demais, 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 e foi no Festival de Dança daqui de Paranavaí. Depois ali do ensino médio, né? Eu já entrei na faculdade. Um pouquinho antes disso, pelas aulas que eu fazia de balé, eu conheci algumas integrantes do grupo Varanda e eles me chamaram para participar do grupo. Então, eu entrei no grupo e participei junto com eles de diferentes apresentações em diferentes cidades, em diferentes projetos culturais igual esse, e todos eles com o intuito de representar a cidade de Paranavaí como grupo de dança. Então, foi muito beneficente para minha carreira ter participado do grupo, assim como ter participado das apresentações culturais na escola. Eu tive uma vivência muito boa de criação de coreografia, de montagem de espetáculo, de como se organizar, porque o grupo montava o festival, o grupo ensaiava, todo mundo tinha sua participação coreográfica, né? Todo mundo montava a sua sequência, todo mundo estudava a coreografia, um ensinava para o outro. Então, eu sou muito grata por ter participado, porque me deu essa bagagem que ao longo do tempo eu fui desenvolvendo e vendo, isso não é legal, eu posso melhorar isso tá bacana. Então, depois de um tempo, eu fui tendo essa maturidade para criar as minhas coisas dentro das vivências que eu tive em todas as coisas que eu já contei até agora. Depois disso, né, em 2014 eu entrei na faculdade. Eu queria fazer faculdade de dança, porém aqui em Paranavaí não tem. O lugar mais perto que teria em Curitiba, e os meus pais não tinham condições de pagar para mim ficar lá. A gente até chegou a ir lá ver custo de moradia e tudo mais, mas era tudo muito além do orçamento que a gente tinha no momento. Então eu acabei optando em fazer FAFIPA, que é um curso ótimo que tem aqui na cidade e que está totalmente dentro da área que é a dança. Então eu entrei no ano de 2014, a faculdade foram 4 anos, e no segundo ano de faculdade, a minha madrinha me deu, né, algumas aulas. Não me deu, mas me proporcionou entrar em algumas aulas do município também, que era nas escolas, né, contraturno, que agora tem as escolas integral, que é de manhã as aulas normais e à tarde as oficinas. Então tem
a dança, tem o balé, tem o karatê, capoeira, acho que tem música também, tem teatro. Então, são bastante coisas que o município oferece para essas aulas, né, de contraturno. E eu comecei no segundo ano a dar essas aulas de dança, né, dentro das oficinas. Foi, assim, um desafio muito grande para mim, porque eu nunca tinha trabalhado com criança, né? Aquelas aulas que eu dei lá no último ano do ensino médio foram para pré-adolescente, adolescente, 13, 14, 15 anos. E essas aulas que eu peguei foi de segunda a quinta série. Então, assim, foi um baque quando eu cheguei lá e me deparei com aquela realidade, com aquelas crianças, e eu tive que me readaptar o tempo todo para conseguir fazer né, uma aula legal que rendesse, que eles conseguissem aprender. Eu sofri muito no começo, mas a faculdade ajudou muito, porque em paralelo com essas aulas, dentro da faculdade, a gente também tinha matérias que trabalhava com educação física infantil, né? Então a gente foi aprendendo a lidar com isso e eu, de certa forma, fui aprendendo estratégias para trabalhar com oficina, contraturno, que são coisas bem difíceis. Né? O primeiro ano foi mais puxadinho, o segundo ano já foi um pouco melhor e o terceiro ano foi começando a fluir, mas ainda assim não era uma coisa que eu me realizava, né? Mas foi muito bom para a minha experiência. Eu tive também muita dificuldade de aceitação por causa da minha altura e por causa da minha carinha de criança. Então, as pessoas, né, profissionais, pai e mãe, não olhavam para mim da mesma forma. Então, eu tive bastante dificuldade mesmo para essa relação interpessoal, sabe? E nisso que eu comecei a dar aula lá, eu comecei a dar aula na Casa da Cultura, que foi uma realização de um sonho para mim, porque eu comecei na Casa da Cultura e saber que eu poderia dar aula lá foi muito gratificante. Então eu dei aula lá durante 3 anos. No primeiro ano eu tive o mesmo problema de aceitação, porque lá, diferente das escolas, eu tinha um contato um pouco mais direto com os pais, né? Porque eles iam buscar, eles iam levar. E esse preconceito que as pessoas têm é muito complicado, principalmente para mim, né? Porque você olhou, você já tem um preconceito e é difícil quebrar isso. O meu primeiro ano foi um pouco mais conturbado, vamos dizer assim. Consegui fazer 3 apresentações, assim, uma a cada turma, porque eu tinha 3 turmas, diferentes idades, se não me engano, era 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ou era 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu não vou lembrar certinho as idades, mas eram turmas divididas pelas idades. E eram 3 turmas. E eu consegui fazer uma apresentação com cada turma. Depois dessa apresentação, foi uma coreografia simples que eu fiz individual, né? Foi com cada turma separado, cada coreografia. Mas depois que terminou o festival, né? Foi um festival conjunto com todas as oficinas que tinha dentro da Casa da Cultura. Então, cada professor teve o seu momento de fazer a sua apresentação, assim como eu tive o meu. E depois dessa apresentação, por mais que tenha sido simples, os pais vieram falar comigo, os pais vieram me elogiar, e isso encheu meu coração de alegria, porque eu já tinha sofrido tanto durante o ano que eu achei que eu não teria esse reconhecimento lá no final. Mas eu tive, e foram assim pessoas que andaram comigo durante todo o caminho que eu tive ali na Casa da Cultura, também o pessoal interno. Então foi assim um reconhecimento muito bom e eu sou muito grata, porque foi a Casa da Cultura que me levou até onde eu estou hoje, através de uma professora. E eu sou muito grata por isso, porque se não fosse essas aulas eu não teria condições de pagar e talvez eu não estaria onde eu estou hoje. Então, assim, ter dado aula lá foi muito gratificante por essa questão. No segundo ano, eu já consegui realizar um festival um pouquinho mais elaborado, né? Que foi na mesma ideia do grupo que eu tinha participado. Eu fiz um festival de 42 minutos, eu acho, mais ou menos de 40, 45 minutos. Foi um figurino igual para todo mundo. A gente fez figurino simples, que cabia no bolso de todo mundo, mas a gente fez algumas promoções para poder fazer esses figurinos e eu consegui
colocar 65 pessoas no palco e fazer um festival de 40 minutos. Foi, assim, um desafio muito grande, porque eu queria fazer esse negócio, eu queria fazer esse festival, eu queria fazer um festival completo, mas eu nunca tinha feito. Eu já tinha participado, eu já tinha ajudado a fazer, mas eu nunca tinha feito como professora, como responsável por todas aquelas pessoas. E a gente fez, foi muito bacana. Tinha entrada e saída, uma turma entrava, outra turma saía, tinha um contexto, tinha uma história. E no final, o reconhecimento que eu tive por todo esse trabalho que eu fiz foi muito gratificante, porque eu não esperava. Eu não esperava que viesse pai e mãe chorando falar comigo. Eu não esperava que os meus alunos fossem tão gratos, porque era o meu trabalho. Eu gostava de fazer, né? Eu fazia em gratidão aquilo que me fizeram no passado. E receber isso foi muito bacana, foi muito, muito perfeito, né? E daí, no terceiro ano, esses mesmos alunos continuaram comigo e a gente fez um outro festival também. Então foi assim, a Casa da Cultura me marcou desde quando eu era aluna e também me marcou depois que eu me tornei professora. E nesse meio tempo que eu dava aula lá pela fundação, eu também comecei a dar aula em outros lugares, como São Vicente, o IP, a Zona Leste, o Morumbi, o Sumaré. Todas essas oficinas são ofertadas pela Fundação Cultural, né? Eram ofertadas na época que eu dava essas aulas. E eu tive o prazer de passar um pouquinho por cada lugar, conhecer pessoas, conhecer histórias, conhecer realidades, né? Porque é bem diferente você trabalhar na Casa da Cultura e você trabalhar em bairro. São realidades totalmente diferentes. E eu aprendi um pouquinho em cada lugar que eu passei. Depois de tudo isso, né, o meu ciclo na Casa Cultura se encerrou. E eu tava ali terminando a licenciatura e começando o bacharelado. E nisso, pela minha mãe, pelo trabalho da minha mãe, apareceu uma pessoa, né, uma fisioterapeuta, que precisava de alguém para ajudar ela no Pilates. Ela era nova na cidade, tinha aberto o estúdio dela e estava procurando alguém porque ela não conhecia ninguém. Aí, pelo trabalho da minha mãe, ela me conheceu e eu fui lá. Fiz o curso de Pilates, porque eu já podia, porque eu já estava fazendo bacharelado, e comecei a ajudar ela com as alunas dela. Nisso, teve alguns problemas particulares dela e ela resolveu voltar para a cidade dela. E o custo, né, para ela carregar esses equipamentos até a casa dela, compensava ela comprar tudo novo, não compensava ela levar, porque é muito longe. E daí ela me fez a proposta de comprar esses equipamentos. Eu tinha acabado de trocar de carro, eu tava com ele há 4 meses mais ou menos, e eu não tinha condições. Aí ela olhou pra mim e falou assim: eu fico com o teu carro. E daí eu resolvi investir. Então eu fiquei sem carro e fiquei sem dívida. Aí eu não tive condições de continuar no espaço que ela tava, porque o aluguel era muito caro. Eu fui para um espaço pequeno que tinha no fundo do ateliê da minha mãe. Atendi lá por 1 ano. E nesse meio tempo ali, no último ano da faculdade, pro primeiro ano de bacharel, eu, junto com 2 amigas, tivemos a iniciativa de abrir um canal no YouTube, um canal de dança, com o intuito de criar coreografias, demonstrar o nosso trabalho, né, mostrar o nosso trabalho aqui na cidade e divulgar, né, esse trabalho que a gente realiza aqui na cidade. E daí a gente começou com algumas parcerias de figurino e tudo mais. E a ideia era postar músicas, porque no YouTube tem que ser assim, né? Se você posta a música primeiro, você tem mais visualização do que quem posta depois. Então aí com 1 ano mais ou menos de canal, eu decidi que a gente tinha que expandir o grupo. Agora voltando para a história do Pilates. Nesse meio tempo, apareceu a oportunidade de eu levar o meu estúdio para dentro de uma academia. E eu resolvi levar. Minha mãe também estava saindo desse espaço, então ela saiu, eu saí. Levei o meu estúdio para dentro de uma academia e lá eu consegui a parceria para usar a sala para os meus ensaios. Então nisso eu reuni mais meninas. Muitas delas eram minhas alunas, nesses lugares que eu dei aula. Então a gente reuniu essas meninas e nós começamos a ensaiar nessa academia. E dentro disso tivemos a oportunidade, né, de apresentar no Festival de Dança de Paranavaí. E foi a minha primeira coreografia em grupo
Não foi a minha primeira coreografia em grupo, mas foi a primeira coreografia em grupo que eu fiz que foi desafiadora. Porque eu queria algo que eu nunca tinha feito, mas que eu queria fazer. Então, como eram meninas que já estavam comigo há muito tempo, já tinham um repertório motor legal, eu tentei me desafiar criando isso. E eu me surpreendi demais, porque ficou muito bom. Ficou totalmente diferente de tudo que eu já tinha feito. E a gente apresentou no Festival de Dança de Paranavaí. E foi um sucesso. A gente fez promoção para fazer as roupas. E nesse mesmo ano, a gente estava ensaiando também para o Festival de Dança de Joinville. A nossa ideia era levar uma coreografia para lá e ser um grupo de Paranavaí que levou uma coreografia aprovada para o Festival de Dança de Joinville. Então a gente ensaiou igual umas doidas, uma coreografia que me desafiou muito mais do que ainda a que a gente apresentou aqui, porque tinha que ser algo realmente no nível elevado. Então foi um desafio para mim, como professora, foi um desafio para as alunas, porque a gente tinha que fazer para passar. Então a gente ensaiou e fizemos mais promoções para poder pagar, né, a inscrição e fomos surpreendidas quando tivemos a aprovação. Então, em 2019, nós fomos aprovadas no Festival de Joinville e representamos a cidade de Paranavaí no maior festival de dança do Brasil. Então, foi outro sonho que eu realizei, que foi ter um grupo meu, onde eu criasse as coreografias, onde eu escolhesse as músicas. E ter passado no Festival de Dança de Joinville foi, assim, indescritível, porque foi sensacional. E foi a primeira experiência que eu tive fora da cidade, eu tive que ser responsável pelas meninas, então foi, assim, um amadurecimento muito grande pessoal, porque eu fui responsável por tudo, desde uma alergia que deu em uma delas, até uma briga que deu entre elas. Então, eu cresci demais como professora, mais como pessoa, porque eu fui responsável por outras vidas, né? E isso tudo foi muito gratificante. E no final do ano passado, apareceu a oportunidade de eu ter o meu espaço, né? Onde eu comecei o balé, agora é o meu espaço. Então, atualmente, né, agora eu levei o meu Pilates da academia para lá e agora eu tenho o meu espaço, eu tenho a minha escola de dança, que foi um outro sonho que eu realizei, que foi assim o maior deles. E é indescritível eu ter sobrevivido à pandemia, porque eu entrei na escola, foi dia 16 de janeiro desse ano, de 2020. Nós passamos meio mês organizando, né, pintando, dando uma repaginada para colocar o nosso jeitinho. E abrimos as aulas dia 3 de fevereiro e exatamente depois de um mês e meio tivemos que fechar as portas. Então, de novo, foi uma fase de readaptação, porque nós estávamos com poucos alunos e nós tivemos que nos reinventar com a pandemia. Então, a gente teve que passar tudo para online e foi um desafio muito grande, muito grande. Mas graças a Deus a gente conseguiu. Passamos tudo para online, fizemos 3 testes para ver qual das formas ia ter maior aceitação pelos alunos. E hoje, depois da pandemia, né, entre aspas, depois que as coisas voltaram para o presencial, a gente se vê muitas vezes no online. Quando um aluno precisa faltar, ou quando um aluno não se sente seguro de estar indo à escola. Então, o online agora vai fazer parte da nossa vida e graças a Deus a gente conseguiu se adaptar a isso. Então agora a gente usa isso o tempo todo e tá fluindo, tá andando. E hoje eu posso trabalhar o balé, o jazz, o hip hop, a zumba, que é uma modalidade também que eu amo, e o Pilates, que é o estúdio que eu comprei e eu adquiri. Então, o meu foco é totalmente a dança. A gente ainda continua com um grupo, mas agora na época de pandemia a gente resolveu dar uma parada, né, para esperar as coisas se assentarem. Depois que eu assumi a escola também ficou um pouco difícil coordenar os horários, mas agora eu tenho meu grupo, tenho a minha escola, tenho onde ensaiar. Então, assim, eu só tenho a agradecer a todo mundo que passou pela minha vida, a Casa da Cultura, a Fundação Cultural, que foi o caminho para eu chegar até aqui. E foi essas pessoas que passaram e plantaram uma sementinha para eu estar onde eu estou hoje. Então, é só agradecer a todo mundo. E essa foi a minha história.
Espero que tenham gostado. Tentei resumir da melhor forma para vocês entenderem. Algumas coisas eu tive que voltar porque a sequência cronológica é meio maluca, mas é isso e só tenho a agradecer.